palavras e sabemos que o Espírito do Senhor já falou aos nossos corações, já nos ensinou, já trouxe palavras suficientes para esta noite, mas ainda temos um pouquinho de tempo, e é tempo para eu e você permanecer buscando. Somos conhecedores do que acabamos de ler. É um momento de dificuldade na vida de Paulo, e Paulo, ele vai fazer oração ao Senhor, e vai pedir a Deus que retira dele um pouco do sofrimento, um pouco daquilo que ele tem passado. Eu quero meditar com os irmãos hoje, não só na vida e no sofrimento de Paulo, mas eu quero meditar com os irmãos na noite de hoje, sobre o quanto Deus nos guarda, sobre o quanto Deus trabalha na nossa vida, sobre o quanto Deus trabalha na vida daqueles que estão na presença dEle e que em todo o tempo está buscando por Ele. Nós já sabemos que Paulo foi um missionário sofredor, um missionário que passou por muitas dificuldades, prisões, açoites, muito tipo de pelejas Paulo viveu. Só que Paulo, ele não desistiu, ele não parou, ele não deixou de fazer a vontade do Pai, ele não deixou de enviar as suas cartas. Paulo está preso, Paulo não tem como chegar, mas ele envia uma carta. Paulo não tem como aproximar para pregar o evangelho, mas ele manda uma carta e exorta para que permaneça pregando, para que permaneça buscando, para que permaneça na presença. E aqui nós introduzimos tendo a certeza que eu e você viemos aqui hoje porque fomos chamados para anunciar o evangelho. Fomos chamados para adorar a Deus, fomos chamados para fazer a vontade daquele que nos alistou, e nós não podemos olhar para trás e tentar interromper essa caminhada. Sabe por que não podemos? Porque o Cristo que estava com Paulo, ele está conosco na noite de hoje. O Cristo que caminhava com Paulo e que ensinava Paulo em tudo aquilo que ele fazia, ele quer me ensinar, ele quer te ensinar, ele quer mostrar para mim e para você o quanto ele é bom para com as nossas vidas, ele quer mostrar o quanto ele tem livramento para mim e para você, né? Ouvimos aqui um testemunho de uma jovem que passou por um momento de dificuldade, que teve um momento de aflição na sua vida, e que nesse momento de aflição, ela pôde perceber que a mão de Deus estava sobre ela, e que em todo o tempo, quando aquela angústia estava em ti, Deus estava no livramento o tempo inteiro, cuidando, abençoando, para que ela vencesse aquele momento. Sabe o que é isso? É o Deus que nos alista, é o Deus que cuida de nós, permanecendo, ensinando que às vezes acontece algo que não agrada a Ele, mas a vontade dele é que eu e você permaneça na presença, é que eu e você permaneça buscando, é que eu e você permaneça em todo o tempo deixando ele agir na nossa vida. Quer ver o quanto ele é bom? O quanto Deus cuida. Há momentos na nossa vida que nós olhamos e pensamos que não tem como, não vai dar conta, não vamos vencer, não tem como dar continuidade naquilo que ele vem fazendo. Mas é nesse momento que eu e você precisa fazer a oração, entendendo que o poder de Deus se aperfeiçoa nesse momento de fraqueza. O poder de Deus, quando você está falando com Ele, Ele começa a entrar e Ele começa a aperfeiçoar o seu pensamento. Ele começa a te mostrar que quando você está fraco, aí sim que você vai se tornar forte. Que quando você não está tendo nada, aí sim que a providência de Deus vai chegar e você vai começar a ter. Que quando as suas forças estão esgotadas, é momento que o desejo de Deus é que tudo se torne diferente na sua vida. Porém, nós ouvimos aqui no começo do culto que Deus quer ouvir de mim e de você aquilo que é o nosso desejo na noite de hoje, aquilo que está nos angustiando, aquilo que está tirando eu e você, talvez, de adorar a Ele em espírito e em verdade, aquilo que tem nos afligido,
Você quer ver um negócio interessante? Em todo o tempo, quando se adora a Deus, quando se olha para o lugar certo e busca pela presença dEle, Ele permanece no livramento. Sabe por que permanece? Porque não tem cova e não tem leão que come aquele que está na presença de Deus. Tem? Não tem. Aquele que está buscando. Daniel vai para a cova, mas ele lá dentro da cova, ele já sabia de tudo que poderia acontecer. Ele tinha no seu coração tudo certinho, mas ele sabia o Deus que ele olhava para Jerusalém todos os dias 3 vezes e falava com ele e apresentava para ele aquilo que estava acontecendo. Quando esse Deus ele determina e ele quer agir na nossa vida, na nossa família, não importa a situação em que estamos vivendo, não importa a angústia que você viveu hoje, não importa a situação que você às vezes está pensando que vai viver amanhã, o que importa é você nesse momento se desligar da dificuldade e colocar-se na presença de Deus e dizer a Ele: Senhor, até aqui a angústia tomou conta, mas daqui para frente eu quero que o Senhor conduza a situação, porque amanhã haverá um novo dia e o amanhã ao Senhor pertence. Eu quero estar na tua presença, eu quero fazer a tua vontade, mas quero que o Senhor dirija os meus passos. É eu e você olhar para as dificuldades as quais às vezes está acontecendo na nossa vida e entender: essa dificuldade ela está tirando o meu sossego, mas o sossego do Deus que eu sirvo ela não tira. Essa peleja ela pode estar atrapalhando a minha família de adorá-lo, mas o Deus que eu sirvo ele pode mudar essa peleja e me colocar na condição de adorar Ele do jeitinho que Ele quiser. Só interessa para Ele a minha adoração o tempo todo, a minha adoração. Sabe por quê? Nós aprendemos hoje pela manhã sobre o amor ao próximo. Como que nós temos amado o nosso próximo? Como nós estamos entrando na igreja no dia de domingo, que é o dia que a igreja está cheia, tem muita gente, e olhando para todas as pessoas, e olhando para aquele que às vezes nos prejudicou em algum tempo, e pensando assim: esse irmão em tal tempo falou isso e isso, que eu achei ruim demais. Como que nós estamos olhando para ele? Nós estamos amando ele, nós estamos tentando deixar ele para lá, nós estamos colocando ele na presença de Deus, nós estamos entendendo que o Espírito que vive em mim também vive nele, que o Espírito que vive em mim vive no corpo de obreiros, que o Espírito que está no meio de nós na noite de hoje, ele veio para reconciliar e para aconselhar em todo o tempo. Reconciliar é simples demais de se olhar. Pastor, é porque o senhor não sabe a angústia que eu estou vivendo, o senhor não sabe o que está acontecendo. Eu quero dizer para você na noite de hoje: a cova não pôde parar o projeto de Deus na vida de José. Ser vendido como escravo não pôde parar, porque o projeto continuava sendo de Deus. E parar no fundo da prisão, mesmo assim tudo se tornou diferente, porque o projeto continuava. Deus tem um projeto na minha e na sua vida, Deus tem algo para fazer, e depende de nós continuar na presença dEle. E é necessário que eu e você entenda que às vezes tem uma nação, às vezes tem uma família, às vezes tem muitas pessoas para ser aconselhado por mim e por você, e eu e você precisa se portar como um José. José vai para o fundo da prisão, mas ele chega lá e no mesmo momento que ele está de uma situação que você olha e fala, não tem condição para ele, ele chega lá e começa a ser o melhor serviçal dentro da prisão. O melhor serviçal, não tem nada que para José, porque o Espírito de Deus está com José, e quando o Espírito de Deus está na minha e na sua vida, não tem conversa que faz eu e você desistir. Quando o Espírito de Deus está na nossa vida, não tem atitude de ser humano que faz eu e você voltar para trás. Quando eu e você determina adorar a Deus, Ele olha, nos aprova, e o Espírito dele permanece na minha casa, permanece na minha família,
permanece no meio da igreja. É necessário eu e você entender que o Espírito de Deus vive em mim e vive em você. Quando nós estamos entrando e nós olhamos, já tem alguns irmãos de joelho dobrado, tem alguns irmãos se preparando, colocando o instrumento aqui na banda. Já começa a acontecer no nosso coração assim. Tem pessoas se preparando para adorar a Deus na noite de hoje. Tem um Deus que precisa ser adorado, que já se encontra presente nesse lugar, em Deus, da hora que nós estávamos nos preparando. Tem um Deus que precisa ser adorado o tempo todo, porque o livramento dele na minha vida só vai acontecer se eu continuar na obediência, só vai acontecer se eu e você continuar buscando, só vai acontecer se eu e você permanecer o tempo todo entendendo que eu sou a criatura cheia de defeito, porque errante, mas ele é o Criador perfeito, aquele que fez o céu e a terra e tudo aquilo que nele há. Tudo. Nós precisamos entender a forma que Deus age no ser humano, a forma que Deus cria. Deus cria o homem, faz parecido com ele, retira dele para fazer a mulher, para que ele não fique sozinho. Deus faz todas as coisas perfeitas, e agora ele requer de nós algo: adoração, busca, coração aquebrantado, amor ao próximo. Deus olha para José lá no fundo da prisão e dá a José a interpretação de um sonho que mudaria a vida de José e salvaria um povo. Deus olha para José naquela dificuldade e começa a trabalhar na vida de José em todo o tempo. José está no fundo da cova. Peraí, não é para morrer no fundo da cova, vamos retirar, vamos pôr ele para caminhar, manda ele como escravo. Agora José vai ser vendido. Sabe o que é mais interessante? É porque tem muita gente, que olha e fala assim: pastor, o desejo da carne foi mais forte. Não deu. Pastor, as obras do mundo me afligiu e eu não pude vencer. É difícil mesmo, tem dificuldades para nós vencer. Mas entenda uma coisa: a cova não parou José, ser escravo não parou José, a oferta da esposa de Potifar não fez José pecar em tempo nenhum, porque ele deixou as suas vestes e correu para fora. Em tempo nenhum. José vai parar na prisão sem dever nada, mas lá na prisão Deus começa a trabalhar na vida de José. Peraí, José já é usado por Deus, mas lá na prisão Deus está trabalhando na vida dele. Deus está ensinando, Deus está mostrando, Deus está colocando em José uma estratégia. Lá na frente José vai ser o governador, José vai mudar toda a situação. José é que vai entrar naquela situação e vai fazer com que uma nação, o povo do Egito, não vá perecer no tempo de fome. Por que isso? Porque Deus estava no controle da vida de José quando ele vai para o poço. José é o 11º filho. Tinha muitos irmãos para ser usado do mesmo jeito. Mas eu quero que você entenda na noite de hoje: não importa quantos tenha lá na sua casa, se a determinação de Deus for de usar você, Ele vai usar. Não importa quantas pessoas tem, não importa quanto tempo você vai correr de Deus, não importa quanto tempo você vai deixar a vontade de Deus de lado e fazer tudo aquilo que agrada a você, não importa quanto tempo você vai deixar de fazer aquilo que Deus te colocou para fazer. O importante é que no dia que Ele colocar a mão sobre você, se quiser vem, se não quiser vem também, porque quando Ele estende a mão, não tem aquele que pode fugir dele. Não tem.
O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. Deus conhece o ser humano. Deus é aquele que sonda o coração do homem, conhece as nossas atitudes, conhece as nossas necessidades. Ele sabe quando eu e você acomoda e fala: não, eu não vou fazer, eu não quero. Eu não é? Não estou com vontade, eu não vou não, porque tal. Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus está à procura de carregadores de cadeira. Deus está à procura de homens que passam pano na mesa. Deus está à procura de homens que preguem o evangelho. Deus está à procura de homens que está pronto, determinado a fazer qualquer coisa na obra. Deus está à procura de homens que se põem de pé e adoram a Ele, que põem de pé e fala para Ele: Senhor, faz em mim a tua vontade. Faz em mim a tua vontade. Deus coloca José em uma posição a qual ninguém nunca pensou que José chegaria. Deus coloca José em uma posição a qual é o homem do momento, é o governador. Quando o Espírito de Deus está na minha e na sua vida, a adversidade vai chegar, mas o Espírito do Senhor vai nos dar estratégia. O Espírito do Senhor vai trabalhar na sua casa para que você possa saber trazer resposta branda. O Espírito do Senhor pode trabalhar na minha e na sua família para que nós entendamos como é o agir de Deus. Quando Ele deixa o Consolador, que fica para mim e para você como conselheiro, porque é Ele que instrui o homem, Ele deixa para que eu e você venham usufruir do que nós temos. Pastor, mas como é que eu vou fazer para usufruir do Espírito Santo de Deus? Colocar o seu joelho no chão, buscar a presença dEle, falar com Ele, tirar momento de jejum, ir para a palavra, buscar conhecimento, entender em todo o tempo que Jesus está voltando e eu e você precisa melhorar, entender em todo o tempo que nós somos o sacerdote da nossa casa em primeiro lugar, entender em todo o tempo que talvez a nossa casa não vem para a igreja, mas eu e você vem e dobra o joelho e fala: Senhor, trabalha lá porque eu estou aqui. Talvez a nossa casa não vem, mas nós vem. Estando Deus no controle da minha e da sua vida, entenda uma coisa: José passou por todas as dificuldades, mas não pereceu. Daniel entrou na cova, mas o leão não comeu. Os 3 jovens entraram na fornalha, mas não se queimou. Por que isso, pastor? Porque o Espírito que vive em mim, que vive em você, no momento certo ele entra lá na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, e ele trabalha em todo o tempo enquanto está na fornalha. Ele trabalha a noite inteira enquanto o leão está jejuando. Ele trabalha durante o tempo em que José estava no sofrimento. Ele trabalha na minha e na sua vida enquanto eu e você está bem, mas ele trabalha enquanto eu e você está passando por dificuldade. Entenda, Jesus está no controle da minha e da sua vida. Coloca os seus problemas na mão dele, deixa ele trabalhar, deixa ele agir. Pastor, mas e se o projeto for doloroso? Não tem problema, estando ele no controle, meu irmão, é salvação. É salvação. É terra prometida. Foi mencionado terra prometida aqui hoje. Uma terra que produz, uma terra que manda leite e mel, uma terra que tem para mim e para você aquilo que nós almejamos. É nós entendendo na noite de hoje tudo que o mundo pode lançar sobre nós. O Espírito Santo está comigo e com você, e ele pode retirar. Pastor, como assim que pode retirar? Se encha do Espírito 24 horas. Se encha do Espírito pela manhã, quando você dobrar o seu joelho.
Se encha do Espírito quando você buscar a Deus à noite no culto de ensinos. Se mantenha pronto para que quando vier a astúcia do inimigo, você... Opa, peraí. Aqui não. O Espírito de Deus vive em mim. Sabe por quê? A Bíblia diz que José era um jovem formoso. José era um cidadão bem apessoado. E a Bíblia não vai falar em tempo nenhum que José sentiu alguma coisa pela esposa de Potifar. Mas ela vai falar que a esposa de Potifar ficou atraída por José. Ela começa a perseguir José. Então vem aí a carne trabalhando. O espírito está pronto, mas a carne continua sendo fraca. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne continua sendo fraca. Pastor, e o que eu faço? Se encha do Espírito em todo o tempo. Se encha do Espírito em todo o tempo. Busca Ele, se rende a Ele, deixa Ele trabalhar na sua vida, deixa Ele conduzir a sua situação. O Espírito que vive em mim também vive em você, e Ele nos ajuda, Ele nos consola, Ele nos aconselha, Ele trabalha em prol da nossa dificuldade. Ele está querendo conduzir a nossa situação. Talvez a depressão está aproximando, talvez a opressão está grande, mas o Espírito que vive em mim, Ele pode tirar tudo isso de você na noite de hoje. Ele pode tirar. Paulo estava vivendo um momento de dificuldade, oprimido, não aguenta mais apanhar, não tem mais condição de prisões, a carne já está toda pisada de tanto sofrer para aqui e para ali. Aí ele vai falar com Deus. Quando ele fala com Deus, Deus fala: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Essa fraqueza, ela está em mim, ela está em você, mas a boa vontade, ela precisa ser exercitada todos os dias para fazer a vontade de Deus. O poder dele vai estar em todo o tempo em nós, mas é necessário eu e você entender, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim e em você, precisa fazer a vontade dele. Porque Paulo não falou que ia parar de fazer a vontade de Deus. Ele não falou. Ele só reclamou para Deus um pouquinho que o negócio estava difícil. Ele murmurou: Senhor, está ficando complicada a situação. Se joga na presença do Todo-Poderoso. Se joga na presença dele e entenda: o Espírito Santo de Deus, agindo ele na minha vida, na sua vida, não tem ansiedade que resiste. Agindo ele na nossa casa, não tem desentendimento que continua. Ele entra e vai esmiuçando tudo aquilo, vai transformando. É necessário eu e você ser o primeiro condutor do Espírito Santo na nossa casa. Primeiro. Pastor, mas lá está complicado. É um desentendimento, é uma peleja que o senhor não tem noção. É só não falar nada. Fala só quando for para dentro do quarto. Quando orares, entra no teu quarto e fala ao teu pai que está em oculto, porque ele ouve. Para de falar, fala para Deus, entrega para Deus, conta a dificuldade para Deus, lança sobre ele a tua ansiedade. Entenda que quando você está passando por um momento de dificuldade, não adianta procurar ajuda em qualquer um por aí. Ah não, vou contar para o meu patrão, vou contar para o meu primo, vou contar para o fulano, para o ciclano. Busca ajuda em quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Busca ajuda em quem é condutor do Espírito de Deus. Busca ajuda naquele que tem solução para o seu problema, aquele que tudo pode, aquele que é o Salvador da humanidade. Permaneça na presença dele, busque por ele e entenda que ele está voltando, e é necessário eu e você estar pronto.
Quando José fala com Deus, que vem a ele, José, só fica tranquilo, a minha graça te basta. Foi a mesma coisa de Deus falar para ele assim: José, fica tranquilo que você vai apanhar mais, vai continuar, mas o que eu tenho e te dei vai permanecer com você. O que eu tenho e ordenei que descesse está aí com você. Qual é a sua luta no dia de hoje, na noite de hoje? Qual é a sua dificuldade? Não conta para mim não, conta para Deus. É o momento de você contar para Ele agora. Qual é a sua ansiedade? Luta precisa ter um fim, e quem põe fim em luta é o Todo-Poderoso. Tem luta de todo jeito. Pastor, eu estou vivendo um momento de dificuldade financeira. Você é filho do dono do ouro e da prata. Pastor, o meu casamento está só... O senhor não tem noção. Ele restaura casamento e coloca tudo no seu devido lugar. Pastor, eu estou precisando demais de um trabalho, está difícil, eu não estou tendo como prover na minha casa. Dobre o seu joelho pela madrugada e fala com ele: Pai, eu estou na tua presença e aqui está tudo difícil, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Ele. Por quê? Porque Ele é o tudo das nossas vidas. É o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. Vamos de pé. O relógio já nos aperta. Aleluia. Nós vamos estar orando. Vamos falar com o Pai do céu. Eu tenho a certeza que Ele está no nosso meio. Eu tenho uma certeza que aqui tem pessoas que estão vivendo ansiedade. Tenho certeza que tem pessoas que tomam remédio antidepressivo. Tenho certeza disso. Mas tenho uma certeza também que o remédio não cura. E outra certeza que eu vou te contar: que o Deus que eu sirvo cura. Tem certeza que aqui tem casamento que no dia de hoje está prontinho para desmanchar. Mas eu quero te contar que o Deus que eu sirvo, que está rodando no meio de nós, se você contar para Ele agora, quando você chegar lá, Ele vai ter entrado com providência e tudo vai se tornar diferente. Tenho certeza que tem pessoas que vivem vícios. Vício. Pastor, que negócio é esse? A palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você que tem uma dificuldade, que está com ansiedade, que às vezes está tomando um antidepressivo, que às vezes está vivendo um momento que você não tem tido forças para adorar a Deus do jeitinho que você está. Eu quero que você coloque as duas mãos no seu peito e junto comigo comece a contar a sua dificuldade para o Senhor. Sabe por quê? Eu tenho certeza que José, quando foi para o fundo do poço, ele ficou triste. A cabeça. Quando foi para a prisão, novamente triste. Mas em todas as vezes o Espírito do Senhor estava com ele. E Ele está com você aí aonde você está.
Coloca a sua mão no peito. Vamos orar nesse momento. Você que deseja receber de Deus na noite de hoje algo que só Ele tem. Não é o pastor Júnior que tem, não é o círculo de oração que tem, não é os obreiros da igreja que tem. Não. Quem tem é o Espírito Santo de Deus, e Ele está acessível a você. Busca dele nesse momento. Senhor, eu apresento ao Senhor na noite de hoje a tua igreja. Se encontra de pé, Pai, muitos homens e mulheres, cada um deles, Pai, com a mão no peito. E eu sei que cada um, Pai, vive um momento de ansiedade, de dificuldade, de falta de saúde, talvez problema no casamento. Pai, eu apresento ao Senhor na noite de hoje e peço ao Senhor, mestre, estende as suas mãos sobre esse lugar nesse momento. Pai, que essas pessoas sinta, Senhor, as suas mãos tocando neles nesses momentos. Pai, eu sei que muitas pessoas, Pai, com dificuldade, mas eu sei que o Senhor é um Deus de providência. Eu sei que o Senhor é o Deus dono do ouro e da prata. Eu sei que o Senhor é aquele que restaura casamento. Pai, na noite de hoje eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, caminha no meio do teu povo, ó Pai. Trabalha na vida de cada um que tem uma dificuldade, uma ansiedade. Transforma, Senhor, isso em bênção da sua parte, Pai. E que muitas pessoas dos que aqui se encontram na noite de hoje venha testemunhar aqui na frente, Pai, aquilo que o Senhor fez na noite de hoje. Porque o Senhor, Pai, é quem tudo pode. E nós colocamos na tua presença, mestre, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Receba a sua bênção.